Imagem com fundo branco com escritas Projeto apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Com imagens referentes Prefeitura de Varjota, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil. Introdução com a apresentação das bandas. No vídeo aparece pessoa do gênero masculino, pele clara, barba e cabelo preto. A pessoa se encontra sentada num quarto com parede branca e na parede tem um quadro de vidro azul. Fala galera, eu sou o Wallace Farias, vocalista da banda Sinapse 88 aqui de Varjota. Posso dizer que hoje nós somos a única banda de rock da cidade. Ao longo dos anos aí tiveram tantas outras bandas. Posso dizer que hoje é uma gratificação poder ver o trabalho dando continuidade depois de tanto tempo. Então, vou falar um pouco pra vocês aqui quando tudo começou, né? Quando eu tinha por volta de uns 12 anos, já tinha aquela vontade de participar de alguma coisa, eu participava na igreja, já tinha uma predisposição para esse meio musical, né? Vendo a galera ali, cada um indo pro seu instrumento, eu ficava muito assim, tipo, eu não sei se eu toco guitarra, não sei se eu toco baixo, bateria, teclado, alguma coisa, e acabei cantando. Participei também da primeira, eu posso falar assim, que é uma maneira que eu tomei como propriedade de falar. Bom, eu participei da primeira banda de rock da cidade, que foi uma brincadeira com o Alexandre lá no ginásio, né, antigo ginásio, no intervalo lá do recreio, a gente tinha umas peças da bateria e a gente meio que se divertiu um pouco ali na hora do recreio. Despertou aquela, cara, vamos fazer um movimento, alguma coisa assim e tal. Criamos o Parafernais, né? Foi essa primeira participação, assim, foi o Parafernais, onde tinha o Mário Farias, o Éder Oliveira, tinha o Bruno Melo. É uma banda que começou com 2, 3, 4, 5, foi aumentando. Quando a banda meio que acabou, né? A galera meio tomou outro rumo, ela se dividiu. Uma galera montou o Megahertz, que foi o Alexandre, fundou o Megahertz, uma segunda banda, que era mais pro pop rock e tal. Uma outra galera montou uma banda de rock voltada pro gospel. E tínhamos aquela necessidade de fazer algo autoral. Eu conheci o nosso conhecido Bi Martins. O Bi foi quando o Bi me apresentou ao teste, né, da banda Idas e Voltas, que era uma banda de época, onde tinha diversas épocas, né? E aí, dentre elas, eu tinha que fazer um teste para talvez tocar ali um Legião Urbana, um Pink Floyd, né? E um RPM, que inclusive eu vim a gravar, né, um CD com eles, com essas músicas, né? E paralelo a isso, havia a necessidade de fazer algo aqui com a gente, já que as bandas estavam se dividindo, cada um colocando o seu estilo próprio e criando outras bandas. Foi um movimento bem legal. E aí, com o Bi Martins, com o Mário, com o Regis, né, nós montamos a Sinapse 88. E a Sinapse 88 foi voltada justamente para criar música autoral, para a gente poder ter o nosso espaço de nos expressarmos, colocar tanta coisa que a gente tinha vontade de falar e só se enquadrava realmente ali no meio musical. E aí a gente gravou, inclusive esse mês tá saindo aí um álbum da Sinapse, totalmente autoral. E aí o que acontece? Nesse meio período, já ainda naquela divisão de bandas, onde tinha o Megahertz, onde tinha uma outra banda lá que era do estilo gospel, também tinha o Operários da Ruína, o nosso amigo Erasmo, né, o Júnior Polegar. Então assim, foi um movimento tão legal, cara, porque nesse período teve uma participação, havia movimento cultural, porque a Secretaria de Cultura era como se fosse inicialmente, né? Estava começando ali a Secretaria de Cultura da nossa cidade, então eles estavam começando a fazer alguns eventos, né? E esses eventos tinham a galera da música, a galera das artes cênicas, o pessoal da capoeira, então precisavam ali de alguns representantes. E quando teve a conferência estadual, eu fui convidado para ser delegado, né, com a referência, né, delegado representando a música da cidade de Varjota. Tive ali em companhia do Maílson, representando artes cênicas, e os demais, e a galera, os demais que iriam participar nos outros temas. Mas que foi muito importante
você se sente assim, como fazer parte de algo que hoje a música na cidade tem seu espaço, tem seu local ali, tem suas referências, né? Isso é muito interessante. Então, assim, essa bagagem que eu posso falar de ter participado dos Parafernais, de ter presenciado essas outras bandas posteriores e ter participado da Sinapse 88, que é uma banda que ela para um tempo, depois volta, mas quando a gente volta com música nova, porque cada um tem seu trabalho ali. E aí a gente se reúne num determinado horário ou tempo, a gente faz nosso som, toca em alguns locais, tem uma galera que já conhece nossas músicas, que é algo, cara, é algo sensacional. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro, tive que fazer essa viagem, né, morar um pouco distante aqui do nosso recanto, né? Quando num determinado momento eu vim tirar uns dias de férias aqui. Quando eu cheguei tinha uma galera na nossa praça aqui e tal, eu posso dizer nossa, né? Porque eu pertenço à Varjota. E aí a galera lá na praça tocando nossas músicas, tocando música autoral. Inclusive eu agradeço muito ao Júnior Polegar, que ele ensinou uma galera a tocar violão, né? E ele tinha a turma dele. Mas o pessoal também tinha as Sinapse como referência às músicas autorais, né? E isso, cara, foi uma sensação. Ver o pessoal tocando foi demais, demais. Inclusive, uma das pessoas que eu conheci, né, foi o James, né? Ele tocando Dias Comuns da banda. E um pouco mais à frente, ele veio a tocar guitarra com a gente. Passou um tempo tocando guitarra com a gente. E isso, cara, foi muito massa. Ver ele gostava das nossas músicas, aprendeu as músicas e depois tocou com a gente, né? E durante esse período, cara, a gente pode falar assim, eu não sei como a Sinapse pode ter impactado a galera, pelas músicas autorais e tudo, mas eu sei que hoje muita gente, quando você chega em alguns locais assim, pô, cara, aquela banda de rock e tal, pois a Sinapse 88 eu faço parte dela. Cara, é muito bom, é muito bom. É uma história, porque assim, eu posso até deixar uma mensagem aqui pra vocês. A música, ela pode, para muitos músicos aqui de Varjota, ela pode não ser algo como, tipo assim, eu vou sobreviver de música, eu vou viver de música. Né? Sobreviver não, mas viver de música. Pode não ser algo, uma realidade. Pode não ser uma realidade. Mas o que acontece? E isso eu indico até para as pessoas, para algumas pessoas que têm seus filhos ainda na escola, né, desenvolvendo algo, porque a música ajuda a desenvolver, né, melhor, ajuda a esparecer, ajuda também na ansiedade, eu acho que assim, quando desperta essa questão da criatividade nas minhas participações autorais, a gente coloca o quê? A gente coloca muitas vezes um momento. E é esse momento que alivia. Tu compõe ali uma música assim, então assim, poxa, eu tava naquele momento. Hoje eu escuto algumas músicas minhas e eu falo assim, poxa, cara, que interessante. E o pensamento ele vai mudando, né? Porque nós vamos nos adaptando, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e vamos aprendendo também. Tipo, muitas vezes algo que eu coloquei numa música, foi hoje eu poderia fazer diferente, e a gente vai lá e faz. E assim, eu posso dizer que 15 anos é um intervalo interessante para a Sinapse 88, né? Eu sei que tem um pouquinho mais, mas e desses vai e vem, né? Hoje a gente conta com a participação, continua ainda com o Bi Martins, né, na guitarra, também com o Regis na bateria, às vezes o Flávio nos ajuda também na bateria, né? A gente tem hoje no contrabaixo o da Chagas, a participação do nosso amigo Albertão nos teclados, né? Eu aqui na voz. Então assim, cara, se você tem essa predisposição a desenvolver algo dentro do meio musical, vai lá, aprende, coloca em prática. Se você tem um filho que está querendo alguma atividade, apresenta ele um instrumento, né? Leva ele numa escola de música, que hoje a gente tem o privilégio de ter uma escola de música em Varjota, apresenta ele. Eu acho que assim, não é demais. Eu acho que pode desenvolver algo melhor. Então assim, hoje eu posso dizer assim, quem é o Wallace, né? Independente de que outra pessoa pode ou não me conhecer, mas as minhas participações musicais, eu me sinto na minha bolha, né? Eu posso colocar assim, no meu meio, eu me sinto privilegiado, porque eu consigo me expressar no meu ambiente, não vou obrigar ninguém a me ouvir, nós temos realmente um estilo um pouco diferenciado, né? Porque nós vivemos num ambiente onde o forró é predominante,
E aqui a gente faz um pouco do hardcore, às vezes a gente faz um pouco do reggae, são alguns extremos, né? Faz um pouco melódico, faz um pouco de um rock mais uma pegada um pouco diferente. Vocês podem ver, vocês podem ouvir as nossas músicas aí e vão perceber. E tem umas brincadeiras também em alguns momentos descontraídos, e é isso que é muito legal. Então, galera, é isso. Se eu puder ter ajudado em alguma coisa e também me apresentando àqueles que ainda não me conhecem, viu? Muito obrigado novamente, né? Eu sou o Wallace Farias, vocalista da Sinapse 88, e foi uma honra estar aqui conversando com vocês. Valeu! Pessoa do sexo masculino, de pele parda, com barba por fazer, cabelo preto, camisa de cor mais escura, com o desenho de uma bicicleta. Está no quarto de cor cinza. Do lado direito tem um teclado, do lado esquerdo uma porta e à sua frente uma mesa. Na mesa de cor amadeirada tem alguns livros, um notebook e um recipiente como porta-treco. Fala galera, muito prazer, meu nome é Franco Rocha, eu sou cantor, compositor e letrista da cidade de Varjota. Bom, falar da minha carreira. Eu comecei a minha carreira desde muito cedo apenas como ouvinte. Sempre gostei de melodia, sempre gostei de música, e um irmão que eu tenho, mais velho que eu, ingressou na carreira musical e eu despertou um interesse maior por esse motivo. E em 97 eu retornei para o Rio de Janeiro, onde lá eu conheci vários amigos na minha adolescência, né, que tinham um envolvimento com música, né, entre elas uma banda de rock, a qual eu fiz parte. E depois eu fui amadurecendo, fui migrando para MPB. Aí, onde eu morava, era em comunidade, tinha muita seresta, muitos tecladistas, e essa galera tocava de tudo, que iria do brega ao sertanejo, ao forró, era um mesclado de tudo. E nisso eu comecei a interagir com eles, e aí a gente tinha um trabalho em conjunto, sempre que a gente juntava, a gente sempre estava tocando junto, fazendo aquelas apresentações, e então minha carreira musical começou a partir dali. E sobre a minha contribuição musical, quando eu retornei para Varjota em 2007, eu conheci um amigo que tocava violão e a gente inseriu aqui na cidade uma dupla que a gente fazia voz e violão, que a gente fazia barzinhos, apresentava em barzinhos. E nesse caso a gente começou a trabalhar e foi amadurecendo, mas nesse mesmo período eu já gostava de composição, já gostava de compor algumas coisas. Até que surgiu a ideia de fazer uma música voltada para a cultura regional de Varjota. E nisso eu creio que foi minha contribuição em compor uma música homenageando a cidade de Varjota, falando das belezas da nossa cidade, falando da nossa cultura, falando do Nordeste, uma música que engloba tudo. E a gente criou um videoclipe, e fez um videoclipe que inclusive está no YouTube, chama-se Oásis do Sertão, muito interessante. Ele retrata a beleza da nossa cidade, relata a beleza do nordestino em si, né? Do homem do campo, do sertanejo, fala das águas do nosso açude, nosso rio Acaraú. E também eu fiz uma outra música recentemente, a qual fui bicampeão do Encanta Varjota, o festival de música da nossa cidade, que também fala quase sobre o mesmo tema, uma coisa bem buscada para o regionalismo. E é interessante por isso. Então essa é a minha contribuição em relação à música, à cidade de Varjota. Bom, minhas considerações finais, ela é voltada para essa juventude, né? Queria deixar um recado para essa galera mais jovem, que se dedique à música, que busque um resgate cultural, procure escolher bem um repertório musical, procure interagir nessa questão na área da composição, na área da interpretação, buscar músicas, resgatar músicas que sejam voltadas mais para a cultura nordestina, né? Esquecer um pouco o modismo e tentar ter esse resgate cultural, um forró mais atualizado ou até mesmo um pé de serra, né? O recado que eu deixo para essa galera mais jovem é que se dedique bastante à música, à cultura regional e principalmente ter esse resgate cultural sobre as músicas que passaram, que a galera está esquecendo, que no caso hoje a galera voltado mais para as músicas atuais, e que queria que a galera tivesse a mente voltada muito para essas questões mais antigas. Um resgate cultural envolvendo músicas da nossa época, da galera que era mais velha, e que tente buscar isso para prosseguir com o legado do forró, da cultura regional, da cultura nordestina, que hoje está muito misturado, mas é o recado que eu deixo para essa galera mais jovem. Não desista da música, não desista dos seus sonhos.
Pessoa do sexo masculino, pele clara, barba e cabelo preto, vestindo uma camisa social de manga comprida, está sentado no quarto com a parede de cor branca. À direita se encontra um teclado. Atrás da pessoa tem uma TV, uma bancada com alguns livros, uns quadros e uma caixa de som. À esquerda tem uma porta preta. E na frente da pessoa tem uma mesa. Mesa de cor amadeirada. Em cima tem alguns livros e um notebook. Olá galera, meu nome é Mário Pio de Farias, sou integrante, saxofonista da Banda Municipal de Varjota e vim aqui hoje para dar minha contribuição para esse documentário. Minha carreira iniciou em 2001, aos 13 anos de idade, ao ingressar nas aulas de música para a Banda Municipal de Varjota. Nessa época, as aulas eram no ginásio, um antigo colégio, né, que hoje já não existe mais, um dos colégios da Senec, e eram as aulas numa sala cedida por esse dito colégio, e as aulas eram ministradas pelo maestro Arnóbio Andrade. Inclusive ele foi a pessoa que elaborou o projeto mandado para a Secult, e que vieram na faixa de 20 ou 23 instrumentos para os músicos, né? As aulas nessa época eram aulas teóricas e a gente ainda não podia ter contato com os instrumentos, né? Porque era tudo muito novo, era uma formação que iria iniciar ali do zero. Nessa época a secretaria fez um informe, né? Não se tinha as redes sociais como se tem hoje, e aí era o informe veiculado esses carros de sons, né, que passam nas ruas. E aí veicularam a informação através desses carros de som e de boca a boca. E aí se teve um grande contingente de jovens e adolescentes que participaram do processo seletivo. Todo o processo seletivo se deu com aulas teóricas. Lá aprendíamos a divisão musical, aprendíamos o que é uma cocheia, uma semicocheia, uma fusa, semifusa. Aprendemos sobre divisão, sobre compasso binário, ternário, quaternário. E eu lembro bem que antes mesmo de pegar os instrumentos, né, como se tinha uma grande leva de jovens, e não tinha instrumento para todos, havia necessidade de se fazer essa seleção. Então, depois dessas aulas teóricas, né, a gente tinha uma espécie de prova, e a prova se dava justamente em alguns solfejos. A gente pegava a partitura e solfejava, fazendo a divisão rítmica, tanto em compasso binário como em compasso quaternário. E aí os alunos que conseguiam terminar com exatidão, né, sem cometer nenhum erro, eles passavam para a próxima fase. E a próxima fase era justamente a fase que você poderia pegar o instrumento, né? Foi feito essa primeira fase de prova. A segunda fase foi justamente o contato com os instrumentos, né? E lá os alunos tiveram realmente esse contato com os instrumentos de sopro. Eu tive a sorte e o prazer de pegar um trompete, era um instrumento de bocal, um instrumento de sopro, e gosto muito desse instrumento até hoje, e foi o primeiro instrumento de sopro do qual eu tive contato, né? Eu já tinha um contato antes com o instrumento, mas eram instrumentos de corda, violão, guitarra, até mesmo porque quando eu entrei na banda de música eu já tinha uma noção, né? Eu já sabia tocar violão. Então para mim foi um processo assim já bastante natural. Só depois de uns anos foi que eu já vim pegar no saxofone. Isso tem-se uma história aí por trás disso tudo, porque eu fiquei mais de 13 anos tocando instrumento. Eu comecei com 13 anos de idade e fui até os 20 e poucos anos tocando trompete. Depois, por questões políticas, né, eu fui tirado da banda municipal, e aí retornei posteriormente na gestão atual,
né, como saxofonista. Eu não sabia nada de instrumento de palheta e tive que aprender, né, aprender novamente do zero, né, do zero entre aspas, né, porque a teoria musical eu já conhecia. Então a banda de música ela me trouxe esse conhecimento, sabe, esse processo prazeroso que é tocar um instrumento. Eu também tive uma participação em outras bandas, como na época a gente tinha uma bandinha de garagem que era chamada Parafernais. Os integrantes era eu, o Wallace, e o autor da banda na época era o Alexandre, né, o Alexandre Pérez. Então foi um dos contatos também que eu tive com grupos musicais, né? Logo em seguida, né, saímos dessa parceria e juntamos eu, o Wallace e Bi Martins e criamos a Sinapse, né? Um nome até bem sugestivo que decidimos na época, e foi até uma sugestão minha, Sinapse, e a banda tocou. Eu era o guitarrista, o Bi era o primeiro guitarrista, o guitarrista solo, o Wallace cantou, e se deu nesse trio, né? O restante dos integrantes a gente foi mesclando aos poucos, não tinham integrantes certos, né, fixos. Até que então eu tive que sair da banda por conta que eu fui morar em outra cidade, morei uns 7 anos em Sobral, e aí a paixão pela música fez com que eu continuasse na banda de música, porque eu sempre dava um jeito de vir para as apresentações. Então a banda sempre foi a minha paixão mesmo. Bom, a banda de música municipal de Varjota, hoje ela é patrimônio cultural do município. Antes não se chamava Antônio Eladio Loyola, esse nome se deu após de uma perca de um dos colegas de trabalho, o Antônio Eladio Loyola, que era saxofonista tenor nessa época, o qual eu tive o prazer de tocar, né, e trago na memória com muito apego. E hoje sempre, né, na verdade, a banda sempre participou de eventos solenes, apresentações com autoridades, eventos festivos. Sempre foi um dos cargos fortes da banda, né, das apresentações, e principalmente também na questão das festas de julho, né, de Nossa Senhora Santana, onde a banda de música se faz presente. Eu acho que é difícil hoje você ter um festejo e não ver a banda de música atuante. Minhas considerações finais vão para aqueles que são amantes da música, pessoas que têm, como eu tive, né, no início, na minha juventude, a ideia, né, a vontade de fazer sucesso como músico. Que se for algo que você realmente, né, gosta, que você realmente quer para si, estude com afinco, porque não é um caminho fácil, não é um caminho tortuoso, na verdade, até mesmo para a nossa região, né, com poucas oportunidades, mas com estudo e dedicação dá para se chegar lá. Para vocês que gostam da música, mas não querem seguir carreira, que leve isso com você, que use-a como um hobby, a música como algo enriquecedor em sua vida, algo realmente construtivo, e que seja uma válvula de escape para você, que seja algo que você possa ter de coração.